Muitos te dizem e sempre foi dito que a parte financeira é o pulmão da empresa, né? Toda pessoa ela precisa respirar, né? Então ela inspira, né? E depois ela expira, é o ato de respirar para que ela possa sobreviver. E muita gente fala que a parte financeira é o pulmão da empresa, pois é a parte financeira que é responsável por diversas funções, desde o controle de gastos até o planejamento orçamentário, né? Mas o que é administração financeira? A administração financeira é a organização de ferramentas, né? Eu organizo ferramentas e organizo também recursos para que eu possa atingir um determinado fim. Afinal, a gente tem dentro da empresa diversas áreas, dentro da empresa há diversas coisas a serem feitas e a administração financeira, controlar o dinheiro é algo essencial na vida de todo empresário, na vida de todo administrador de empresas. Por isso que é importante ter um administrador financeiro, por isso que é importante ter uma ótima gestão financeira. Empresas que não possuem uma gestão financeira eficaz, elas sofrem bastante. Elas até podem se continuar e perpetuar e até se tornarem grandes empresas e conseguirem aí ter um ótimo resultado. Mas isso se dá por sorte ou devido ao mercado não ter grandes concorrentes, né? A demanda ser muito boa e a oferta ser única, né? Então eu sempre gosto de dizer que é o seguinte, dentro do mercado nós vamos ter empresas que elas lutam para poder vender o produto e nós vamos ter empresas que o produto sai tão fácil, é tão necessitado, que elas não precisam quase executar nenhuma ação e quase executar nenhuma gestão, que elas vão conseguir vender o produto de maneira bem fácil e simples para as pessoas que queiram comprar. E nesse ponto, nem todas as empresas são essas empresas fáceis. Eu preciso ter uma gestão, eu preciso ter o cuidado. Um dos principais cuidados é o cuidado com o dinheiro. Mas o que a administração financeira faz? Qual que são os principais pontos da administração financeira? A gente pode dividir a administração financeira no primeiro ponto, que é a análise de dados e resultados. Como assim analisar dados e resultados? Diariamente, a empresa ela executa ações, né? Semanalmente executa também e mensalmente executa as tarefas. Essas tarefas, essas ações executadas, elas tanto vão gerar receita, quanto elas também vão gerar despesas. E isso tudo é dado, né? Isso tudo é informação, isso tudo é dados, isso tudo é informação que a empresa pode estar utilizando. Nesse ponto, a administração financeira, o administrador financeiro, ele analisa esses dados para que ele possa encontrar possíveis gargalos que possam melhorar a receita e reduzir despesas. Quando a gente fala de analisar esses dados, isso pode ser de maneira gráfica ou de maneira visual. Depende muito de como o administrador financeiro ele gosta de analisar os dados, ele aprendeu a analisar esses dados e o que ele quer interpretar desses dados. Porque os dados eles vêm de maneiras bem estratificadas, né, generalizadas, não vêm desenhados, não vêm bonitos. Então o administrador financeiro ele recolhe esses dados, seja de informações de receitas ou despesas, e ele vai analisar para ele encontrar a saúde da empresa, como que está a saúde financeira da empresa, quais são os pontos de gargalos para melhorias ou tanto para receita quanto para despesa também. O administrador financeiro, outra parte que é algo mais usual e de mais fácil entendimento, é o controle de gastos. O setor financeiro, por que ele é considerado o pulmão da empresa, né? Porque é ele que vai dizer, olha, o momento de respirar é agora, né? Então eu vou injetar dinheiro. Agora é o momento de enxugar, vamos reduzir os investimentos, vamos reduzir os gastos. E eu fico nesse exercício de distribuir recursos financeiros para os outros setores da empresa trabalhar. Isso por quê? Porque todos os outros setores, por exemplo, precisam de pessoas, precisam de materiais, precisam de equipamentos, precisam de recursos. Então, é o setor financeiro que é o responsável por controlar esses gastos, né? Como? Através do planejamento e gestão financeira, né? Então como eu tenho que gerir finanças, a administração financeira não é só controlar os gastos. Controlar os gastos é uma parte da administração financeira. Mas eu digo que antes de controlar os gastos, eu primeiro vou planejar os meus gastos. Como assim? Primeiro eu tenho que encontrar qual que é o objetivo da empresa, né? Qual que é o objetivo que a empresa quer alcançar em determinado período de tempo. Daqui 6 meses a empresa quer fazer isso, é o objetivo estratégico definido pela diretoria da empresa. Legal, bacana. Agora vamos lá, setores, né? Produção,
recursos humanos, marketing, logística, tecnologia, o que vocês precisam para conquistar esse objetivo, né? O financeiro tem que ditar o norte, né? Para que vocês precisam aí? O que vocês querem? O que vocês vão precisar para alcançar esse objetivo? Aí cada um dos setores vão dizer, olha, eu preciso de pessoal, eu preciso de equipamento, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de ferramenta, tá aqui. E assim o financeiro ele vai definir qual que é o limite de gastos dentro desse planejamento, qual que é o orçamento para vencer esse semestre e conseguir bater a meta. Ah, vai ser X mil reais, X milhões de reais. Dessa forma, para cada um dos setores é destinado um possível gasto, um limite de gasto, e o financeiro vai controlando esse gasto até que chegue no teto ou não, para que evite se gastar muito mais do que foi planejado e assim não atingir os resultados esperados que foram definidos pelo planejamento da diretoria. Aí dentro da administração financeira a gente também tem alguns principais objetivos, né? Qual que é o primeiro objetivo da administração financeira? É aumentar resultado, seja resultado de faturamento bruto, seja resultado de lucro também. Como assim? Como é que vai ser? A partir do momento que eu planejo financeiramente, e eu planejo também os meus gastos e eu defino também o limite e faço a gestão financeira, eu consigo saber com exatidão, a partir de uma análise de dados cientificamente detalhada, quais são os momentos em que eu estou gastando mais e os momentos que eu estou gastando menos, para que eu possa identificar tendências de variações de gastos e assim consiga entender como que eu posso gastar menos e faturar muito mais. Eu também vou ter como objetivo da administração financeira a administração do capital de giro. O que é o capital de giro? É a grana que a empresa tem para que ela consiga rodar um negócio, né, executar os serviços e a venda de produtos, enquanto que ela ainda não tem todos os recebíveis, né? Imagina só que eu comecei o negócio e eu não tenho ainda a total, eu começo a faturar, mas nem sempre o meu faturamento hoje é o suficiente para pagar todas as despesas. Logo eu tenho capital de giro que me ajuda a manter a empresa girando, né? Manter a empresa girando e eu vou faturando e eu vou vendendo. Porque, por exemplo, né, suponhamos que eu tenho que pagar funcionários e pessoas no dia 5, né? E aí eu não recebi todo o meu faturamento da empresa. Logo eu tenho capital de giro que paga os funcionários, eles continuam trabalhando. Quando eu recebo de todos os clientes, eu devolvo para o capital de giro. E a administração desse capital de giro é parte da administração financeira e deve ser feita com muito cuidado, porque é o capital de giro que vai ajudar a empresa a ter uma saúde financeira e executar os processos sem ser interrompida. A questão também da administração financeira é avaliar o fluxo de caixa. Fluxo de caixa nós vamos conversar mais à frente nesse curso, para que você entenda como calcular o fluxo de caixa, mas é importante você entender que o fluxo de caixa ele é uma das principais ferramentas de qualquer empresa, precisa ter o fluxo de caixa bem controlado e bem avaliado, e isso também é um dos objetivos da administração financeira. Outro objetivo da administração financeira é a efetuar cobranças, né? A gente tem contas a pagar e contas a receber. Dessa forma, da mesma forma que a administração financeira fica responsável pelas contas a pagar, pelos gastos, pelas despesas, ela também é responsável por verificar as cobranças, cobrar clientes, cobrar devedores, para que a gente possa ter uma saúde financeira bem interessante. Realizar o planejamento orçamentário, como eu disse, é dever do financeiro. A partir do momento que se tem o objetivo da administração, da diretoria, eu preciso começar a pensar o meu planejamento orçamentário, onde eu tenho que reunir todos os setores, entender quais são as demandas, quais são as necessidades, para que assim eu consiga trazer aí uma clareza melhor dentro do meu planejamento orçamentário e ter um melhor controle de gastos, custos e resultado também. Eu também preciso fazer a avaliação da captação de recursos. Sempre há disponível pelo governo a questão de disponibilização de recursos para empresas. E é muito interessante para diversas empresas esses recursos, porque às vezes vem recursos com juros baixos que fazem com que eu consiga aumentar aí o desempenho da minha empresa. E é dever da administração financeira avaliar essa captação de recursos, verificar a taxa de juros, taxas, possíveis outras taxas, para que eu possa ver se é vantajoso ou não eu ter essa captação de recursos para a minha organização. E por último, um dos objetivos da administração financeira é avaliar os resultados.
Todo período, eu posso colocar isso mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, gera-se resultados que podem ser positivos ou negativos para a minha organização. E é dever da administração financeira avaliar esses resultados financeiros para trazer uma clareza para a diretoria qual foi o período que deu resultado positivo, qual foi o período que deu resultado negativo. Vale um adendo que nem todo resultado negativo ele é negativo de prejuízo para a empresa. Por quê? Porque imagine só que dentro de um ano, né, a gente sempre tem que ver o macro e o micro, né? Eu decido fazer uma reforma da minha empresa, logo eu vou fazer um investimento alto na empresa. Então, naquele período, naquele mês, naquele trimestre, pode ser que o resultado ele tenha sido negativo financeiramente. Só que contabilmente, quando eu faço o balanço, porque eu fiz um investimento, vai ser positivo, porque eu tirei o dinheiro e investi na minha empresa. Eu comprei ferramentas novas, comprei maquinário novo, ou eu comprei maiores estoques, ou eu reformei a estrutura. Então eu fiz um investimento em passivo. A gente vai entender um pouco mais nas próximas aulas. Mas o resultado financeiro ele traz isso. Olha, esse mês aqui foi negativo. Por quê? Porque a gente faturou X e gastou tanto. Ah, mas isso é ruim? Nem sempre, porque às vezes eu posso estar investindo dinheiro em outros locais da empresa. Beleza? Eu espero que tu tenha entendido um pouco o que é a administração financeira, os seus objetivos e a sua importância para o negócio e a saúde do negócio. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e por enquanto vamos e vamos.